Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu acabei de terminar o meu treino, que agora eu estou fazendo treinos diários. Eu parei um período, mas agora eu voltei com tudo. Não tive como gravar, porque agora eu estou utilizando meu próprio celular para acompanhar os treinos, que eu faço treinos do Aerohit, que é exercício em casa, canal Exercício em Casa, Carol Borba, Dance Workout, que são os que eu mais faço. Às vezes também faço o do canal Sabrina Sassoncella. Mas agora eu quero falar sobre a novidade. Eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre questões teóricas, de uma teoria que eu trabalhei, que eu estudei durante a produção do meu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, a minha monografia, que é a nova retórica, que é uma teoria do justo filósofo Chaim Perriman, em colaboração com a sua companheira assim, de pesquisa, a Lúcia Brecht-TK, que é a nova retórica. Principalmente eu trabalho esse livro aqui, o Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, e também o Império Retórico, que é do mesmo autor. O Império Retórico também aborda muitos dos assuntos trabalhados aqui, Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, só que de modo mais resumido, aqui é mais abrangente. E como eu acabei falando, né, o Chaim Perriman, ele era um juiz filósofo, ou seja, ele era um filósofo do direito. Essa teoria que eu trabalhei no meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, a monografia, eu me detive sobre anúncios publicitários da Natura, só que esses anúncios publicados no canal da Natura BR Oficial. E aí, eu escolhi 4 anúncios publicitários que eram da linha, que tinham como slogan: "Sou mais que um rótulo" e "Viva sem vergonha". E aí eu fui identificando a defesa das teses, os argumentos utilizados e a desconstrução do ethos que era construído nesses anúncios publicitários. Sobre a questão da teoria da nova retórica, principalmente para nós da área de letras, a gente entende que existem várias teorias sobre argumentação, mas as principais são trabalhadas na área de letras é a argumentação na língua, que é do Oswald Crow, ou de Crow, e a nova retórica, é a argumentação retórica, que é a do Chaim Perriman, que é o principal representante, né? Chaim Perriman e Lúcia Brecht-TK. Sobre a argumentação na língua, ela parte de uma concepção que a argumentação ela é intrínseca à língua, ou seja, não é algo externo que você vai procurar dados estatísticos, relações de causa e efeito, mas é algo que prescinde da língua. Então, assim, até nessa concepção da argumentação na língua, e comunga também com outras teorias, ela já quebra com essa ideia de que existe uma neutralidade na linguagem, porque a partir do momento que a gente faz uso da linguagem, que a gente escolhe certos tipos de adjetivos, de substantivos, de advérbios, a gente se posiciona. Isso também denota o modo que a gente quer expor uma ideia, e também denota também o nosso ponto de vista. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui, foi com relação ao Capitão Stevenson, que teve um caso aqui no meu estado, no Rio Grande do Norte, que tinha um policial que ele tinha batido numa mulher, que essa mulher, primeiramente assim, ela chamou a polícia porque ela estava apanhando o marido dela,
E aí esse policial foi bater nesse homem, só que aí depois ela quis intervir e esse policial bateu na mulher. É como se ficasse subentendido que ela apanha porque ela gosta. Então, assim, chamou a polícia para intervir porque estava sofrendo maus tratos. Então, já que ela foi defender o cara que estava batendo nela, então meio que fica subentendido na concepção desse policial e de quem concorda, sabe, com esse tipo de atitude, que ela apanha porque ela gosta. Então ele, enquanto agente do Estado, foi bater nela, o que eu acho totalmente errado. Mas isso também é um modo de pensar, é uma tese, inclusive, é uma tese, porque o que é a tese? A tese é a defesa de uma ideia, a formulação da ideia, seja ela explícita ou formulada. E a gente pode formular essa tese porque é um discurso que circula socialmente, inclusive um discurso machista, que a mulher apanha porque ela gosta. Então ele teve essa triste atitude. E aí, com relação a esse capitão Stevenson, ele também é policial e ele foi comentar sobre esse caso que ocorreu. E ele falou o seguinte, que soube que tinha um policial que estava trabalhando esse dia e que ele deu uns bons tapas na mulher. E o que é que acontece? Quando ele faz essa utilização dos bons tapas na mulher, isso qualifica, é um adjetivo que qualifica esses tapas como bons. Então, de certo modo, a gente pode também entender que ele, de certo modo, também comunga com esse tipo de pensamento, porque qualificou os tapas, que não foi nem tapa. Ele, inclusive esse policial, ele bateu na mulher, na frente do filho dela também, e quase ia sobrando para a criança. E aí ele expressa essa opinião também. Então a gente dá para perceber que isso denota também o posicionamento da pessoa. Então que não existe neutralidade na linguagem. Tudo que a gente diz, que a gente fala, reflete o que a gente pensa. Seja isso explícito ou isso também pode ser subentendido, pode ficar explícito no sentido que pode ficar implícito, que dentro da própria linguagem a gente pode identificar, porque quando ele fala bons tapas na mulher, então está implícito que esses tapas eram bons. Então, bater é bom. E o que fica subentendido na atitude daquele policial, que já que a mulher estava defendendo o cara que ele estava batendo por agredir ela, então ela porque ela gosta de apanhar. Então, a argumentação na língua parte principalmente disso. Na argumentação não é algo que se faz uso para enriquecer o nosso ponto de vista, não. Pelo contrário, na argumentação na língua, a argumentatividade é algo intrínseco à língua. Então, tudo que a gente fala, que a gente expressa, denota o que a gente pensa, ainda que a gente não pense diretamente. Vou citar outro exemplo. Por exemplo, com relação ao discurso do presidente da República, quando teve a onda, o pico, vamos dizer assim, da Covid-19, bem no início, que ele disse que a Covid era só uma gripinha. Qual a problemática de chamar uma doença que tem uma alta letalidade, ou seja, que era letal, chamar de gripinha? Porque pensa só comigo, ninguém morre de gripe. A pessoa pode morrer em decorrência, por exemplo, de uma gripe maltratada virar uma pneumonia, mas em tese ninguém morre de gripe, imagina de gripinha. Então, quando ele qualificou a Covid-19, que é uma doença que tem uma alta letalidade, estava matando muitas pessoas, tem uma alta periculosidade para o ser humano, para a vida humana, ele reduziu a letalidade da Covid-19 a nada, porque não é a gripe, é a gripinha. E isso também denota um posicionamento. Já com relação à nova retórica, ou a argumentação retórica, ela não parte dessa argumentatividade que é intrínseca à língua. Pelo contrário, são recursos argumentativos, sejam
pontos de acordo. O que são pontos de acordo? São teses iniciais que a gente concorda e que existem algumas categorias, que são os pontos de acordo universais e os pontos de acordo particulares. Os pontos de acordo universais partem da ideia não que todo mundo no mundo todo concorde com ele, mas que a grande maioria vão concordar com esses pontos de acordo, com essas teses iniciais, que inclusive vai gerar uma identificação, uma comunhão, vai aproximar quem concorda com esses pontos de acordo. Então, eu vou citar um ponto de acordo universal que vamos dizer assim, que tem o fato e a verdade. Então, o fato, a gente pode partir, que inclusive é um fato científico, que a Terra é esférica, a Terra é redonda. Atualmente, com os avanços científicos, é um fato científico que tem uma, vamos dizer assim, uma credibilidade que gera adesão na maioria das pessoas. Então, essa história que a Terra é plana já vigorou, esse ponto de acordo vigorou há muitos anos atrás, até dentro do meu filosófico, só que não tem a validade da maioria atualmente. Mas a gente pode perceber que tem também gente que concorda atualmente com essa história que a Terra é plana. Mas é um fato. E o fato, que a gente pode perceber dos pontos de acordo, o fato, ele não precisa de ser complementado, ele não precisa de algo que ajude a validar ele. Ele por si só, ele tem a sua credibilidade. Vamos a outra ponto de acordo universal, que é a verdade, né? E aí a verdade, ela, diferentemente do fato, ela tem algo em comum com o fato, que ela não precisa de algo para validar, ela por si só também tem a sua credibilidade, só que ela parte de questões transcendentes, seja de ordem religiosa, filosófica. Então, assim, existe, que é bem comum, por exemplo, existe uma verdade enquanto ponto de acordo que é o seguinte, que o natural é que os filhos enterrem os pais. Por quê? Parte desse ponto de acordo, que é o ciclo natural da vida, que uma geração ela preceda e suceda uma geração, tem a geração que precede e a geração que sucede a outra. Então, o normal, o natural, é que os filhos enterrem os pais e não que os pais tenham que enterrar os filhos, até porque enterrar um filho é uma dor muito grande. Então, essa é uma verdade, que inclusive é uma verdade transcendente. Tanto tem validade no meu religioso, filosófico. Ninguém, em tese, ninguém vai discordar desse ponto de acordo, dessa verdade, como sendo algo natural. Natural é que os filhos enterrem os pais e não o contrário. E existem as presunções, enquanto ponto de acordo universal. Que a presunção, ela, diferentemente do fato e da verdade, ela precisa de algo que ajude a fortalecer ela, dessa credibilidade, porque ela por si só, ela não tem essa validade. E aí, com presunção, a gente pode citar o exemplo que é bem comum, por exemplo, dentro da teoria que cita, né, uma presunção que pessoas que fazem obra de caridade são pessoas boas, mas nem sempre. Existem pessoas que fazem obra de caridade e também faziam coisas ruins. E aí tem uma presunção também bem comum, que é a presunção que ter filhos é uma garantia na velhice. Por quê? Quando as pessoas que declaram abertamente, mulheres que não querem ter filhos, as pessoas sempre questionam, mas quem é que vai cuidar de você na velhice? E é uma presunção, parte dessa presunção, que a presunção está dentro da questão dos acordos universais, só que ela não tem validade por si só, ela precisa de algo que fortaleça. É tanto que uma pessoa ela pode rebater essa pergunta.
dizendo o seguinte: me diga uma coisa, você tem filhos porque você gosta ou está pensando em montar um consórcio de cuidadores de idosos? E aí vem a questão estatística também, que a pessoa pode contra-argumentar que estatisticamente a maioria de casos de abandono, negligência, violência contra os idosos estão associados justamente à família e aos filhos. É um modo de contra-argumentar. Então a gente pode perceber que esse acordo dos universais está ligado a um auditório, a um público que a gente quer convencer, que é o auditório universal. E o auditório universal não parte dessa ideia, por mais que o termo seja ele, né? Esse adjetivo auditório universal não significa que vai gerar uma adesão em todas as pessoas do mundo, mas numa maioria. Aí a gente pode partir do exemplo da Terra é plana, também do exemplo que o natural é que os filhos enterrem os pais, e essa presunção que se ela não, essa presunção que ter filho é uma garantia na velhice, se ela não tiver outro ponto de acordo que fortaleça ela perde a sua validade enquanto ponto de acordo que se destina ao auditório universal. E agora eu vou falar sobre os auditórios, sobre os pontos de acordos particulares. São essas teses iniciais que se destinam ao auditório particular, porque são pontos de acordo mais específicos, um auditório específico. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um que é bem comum, que está relacionado à questão das hierarquias de valores. Existe uma bem comum, tanto no meio científico como até assim, senso comum, que o ser humano ele é superior aos animais, porque ele é um ser racional, porque ele simboliza, ele significa as coisas, ele não faz algo de modo instintivo como um animal. Então, parte dessa hierarquia de superioridade, a superioridade do ser humano em relação aos animais. Por isso que pessoas carnívoras, elas defendem, Deus criou os animais justamente para que o ser humano se alimentasse deles. Mas, por exemplo, para pessoas veganas, vegetarianas, elas combatem essa ideia. Elas não comungam com essa ideia que há uma superioridade entre o ser humano e os animais, até porque eles são contra esse especicismo, essa ideia da espécie, que existe uma espécie superior. Igualmente também teve em outros períodos uma hierarquia de superioridade de raças, assim, com relação à superioridade do branco sobre o negro, que existia até pesquisas científicas chamadas racismo científico, que comprovava que o branco tinha o cérebro maior do que o negro, que tinha mais capacidades intelectuais, que era superior de um modo geral. Aí tem a hierarquia de valores, que eu falo até hoje. Tem os valores também, que os valores que cada pessoa ela acha mais fundamental na sua vida. E tem essa hierarquia, né? E tem a família, a justiça, esses valores. Só que os valores, eles podem não ser só esses valores, vamos dizer assim, valores assim no sentido moral, mas os valores podem ser inclusive uma banda, um time, porque, por exemplo, para um brasileiro, um valor muito importante para ele está ligado, principalmente para um patriota, está ligado ao seu país. Então, o Brasil vai ser um valor para ele muito importante. Para um americano, os Estados Unidos, para uma pessoa que é fã de uma banda, de um time, vai ser essa banda. Então, o valor vai ser essa banda. Só que existem algumas diferenças com relação aos valores. Existem os valores universais e os valores particulares. Os valores universais, eles têm uma pretensão ao auditório universal. Quais seriam esses valores universais? A igualdade, a liberdade, que eles não são especificados, e vamos dizer que todas as pessoas, de modo geral, elas têm essa adesão, desde que não seja especificado esses valores. Mas existem os valores particulares, que são mais especificados, se destinam à identificação de um grupo específico. Por exemplo, a questão da igualdade de gênero vai estar muito mais atrelada a feministas do que
a todas as pessoas. Aí, vamos dizer assim, a liberdade econômica muito mais atrelada a liberais e assim sucessivamente. Que as hierarquias, os valores e também tem, deixa eu me lembrar aqui, porque eu vou dar uma olhada aqui, gente. Nem sempre a gente lembra de todos, né? Sim, os lugares. Agora que eu me lembrei, os lugares que são os lugares da argumentação, que são como um modo da gente caracterizar especificamente. Por exemplo, existe quero comprar um produto, aí esse produto é mais caro do que o outro, e aí você, para argumentar que ele é melhor, você pode estabelecer que ele tem um valor de único, então tá ligado ao lugar da singularidade, do valor de único, ou então, e vários outros lugares também. Tem um lugar que é o lugar da qualidade, que ele pode custar mais caro, mas ele é único, tem esse valor da qualidade. Olha, custa mais caro, mas esse daqui é ótimo. Às vezes os vendedores, né, para persuadir a gente a comprar o produto. Olha, mas aí você pode dizer, não, mas aquele é igualzinho a esse. Não, mas esse aqui ele pode ser até mais caro, mas ele é diferente por causa da qualidade, ele dura mais tempo, ele é único, então tem esse valor da qualidade. Tem um valor também da quantidade, por exemplo, que a pessoa ela pode optar por um produto ou até votar num candidato pela questão da quantidade, que ele tem. Não, mas eu não vou votar nesse daqui, ele tem muito poucos votos, tem muito pouca chance de votar. Não vou dar o meu voto a perder, vou votar nesse que ele tá melhor nas pesquisas. Também tem gente que parte disso, entendeu? E também tem o valor, vamos dizer, os lugares da pessoa, de tudo que tá ligado ao ser humano. E outros tipos de lugares também. Depois, possivelmente, eu vou falar um pouquinho mais com vocês. Aí também tem os tipos de argumentos, que é os argumentos baseados na estrutura do real, os argumentos fundamentados na estrutura do real e os argumentos lógicos, que eu vou depois especificar um pouco mais para vocês.